Olá, mais uma vez nós estamos aqui para apresentar o programa Orçamento Familiar. Hoje nós estamos aqui com uma entrevistada, a professora Adriana Rigoni. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio, professora. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por ter desprendido esse tempo para estar aqui conosco. E nós vamos abordar dentro do programa Orçamento Familiar sobre a inflação. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, João. É um prazer estar aqui com todos vocês. Amém. Muito certo. Bem, professora, há uma inquietação no coração do brasileiro com inflação. Nossa inflação já chegou a ser medida diária de tão alta que era, e programas de governo tentando conter a inflação e mudanças diversas, enfim, inflação faz parte da história do brasileiro. Professora, o que é inflação, afinal? Então, a inflação é um aumento generalizado dos preços. E ele não ocorre uma vez só, ele é um aumento persistente. Então, não é só quando o preço aumenta de um produto que eu tenho inflação, mas, na verdade, de um conjunto de produtos e que esse aumento ele fica persistente. Então, vamos botar assim, se tem 3 meses, por exemplo, eu já vou dizer que teve uma inflação. E que, nesse caso, já está mandando um movimento de aumento desse indicador aí. Então, não é aquele aumento momentâneo, não. É aquele aumento que vai persistindo e vai formando a inflação, como se diz, né? Então, a gente fala que não é de um produto e nem uma vez só. Sim, Então, ele é sim. generalizado. Como que a gente fala generalizado? É porque nós temos um conjunto de produtos que são pesquisados os preços e que você, claro, envolve habitação, envolve vestuário, envolve despesas pessoais, transporte, né? E todo esse conjunto de produtos, na verdade, esse aumento do preço de todos eles ou de subindo da maioria, a gente vai dizer que aí sim teve inflação. Tá certo. Professora, dentro da sua atividade como professora do curso de Economia, Administração, graduada em Economia, mestre em Economia, agora doutoranda em Administração e Contabilidade, certamente muito se estuda sobre sobre a inflação. Quem é culpado da inflação, professora? Então, é difícil você atribuir a culpa quando um fator, na verdade, porque você tem um conjunto de fatores. Certo. Então, quais são as várias, vamos dizer assim, as variáveis que podem levar a uma inflação? Pode haver, sim, um problema do próprio questão do desequilíbrio das contas de governo, é um Sim. fator, mas outro fator pode ser causado por nós mesmos, consumidores, quando Sim. nós queremos consumir mais um produto do que, na verdade, está sendo disponibilizado para compra. Então, a gente Perfeito. acaba também provocando um aumento da inflação. Também existem causas que são, vamos dizer assim, alheias ao governo, alheias a nós, como, por exemplo, a própria guerra que tem lá no Perfeito. exterior, ela pode afetar os preços dos produtos e, nesse caso, com esse problema da guerra, esses produtos chegarem para nós, por exemplo, mais caros. Vamos dar um exemplo com isso? O combustível, por Claro. exemplo, ele pode ser afetado pela guerra que a gente tem ali no Oriente Médio, ele é afetado até pelas condições ambientais que estão acontecendo agora e que fazem com que fique mais difícil, por exemplo, não só extrair, como transportar, ou mesmo fique mais caro por conta do dólar. Professora, esse controle da inflação, em termos gerais, né, ele está na mão do governo federal ou dos empresários, as organizações empresariais que estão com isso na mão, ou precisa ter um acordo entre todos? Quem é a palavra final sobre a inflação, sobre o controle da inflação, digo? Como a inflação ela tem muitos aspectos, é difícil você dizer que um só agente ele tenha condições de controlar a inflação. Claro que o governo
é quem detém o maior poder sobre isso, porque, em última instância, ele é quem vai determinar, por exemplo, as cobranças, né, do que pode ser feito, até mesmo em nível de impostos e tudo mais. Mas vamos colocar cada um no seu devido lugar. O governo, qual a participação que ele tem nisso? Ele poderia mascarar uma cotação de dólar? Ele Sim, poderia, nesse caso. Mas será que ele deve fazer isso? Porque quando ele faz, na verdade, esse controle sobre o dólar, não deixando flutuar a preços de mercado, ele pode gerar um problema futuro. Qual é o problema? Além da própria questão do desequilíbrio das contas do governo, ele, nesse caso, sobretudo, se for dos combustíveis da Petrobras, a gente tem outro problema, que as ações da Petrobras também são cotadas em bolsa. E se ela é cotada em bolsa, inclusive internacional, e nesse caso os investidores, por exemplo, se sentirem prejudicados porque eles não tiveram o lucro que eles poderiam ter por conta dessa manipulação, eles podem acionar judicialmente o Brasil, por meio do Ministério Público deles, sim, que sim. nesse caso está protegendo a população. Então, quer dizer, ele pode fazer, mas não deve. Não deve. Tá? Por outro lado, quando a gente pensa, por exemplo, no combustível, sem dúvida tem um imposto que é em nível federal, mas você também tem um imposto do nível dos estados. Tem também. E nesse caso, quer dizer, eles também podem agir sobre isso. Mas a gente tem o próprio custo, vamos dizer assim, da operação da distribuição em si. Então, esse é um outro problema que a gente tem. É claro que quanto menos empresas tiverem fazendo a distribuição, a concorrência menor nem sempre é um fator positivo para o consumidor, porque acaba que elas podem ter um custo dela muito rígido e não tem muita flexibilidade por não ter competição e, nesse caso, deixando um preço mais caro. Então, quer dizer, como a gente já falou aqui, já envolveu o governo federal, já envolveu os governos, por exemplo, estaduais, Estaduais. já falei da própria questão de como está distribuída essa questão Sim. do combustível por meio, por exemplo, quando a gente tem de oligopólios. Então, também é outro problema. Agora, quando a gente fala da cotação do dólar, fica uma coisa um pouco mais complicada, como a gente disse, do próprio governo atuar sobre ela. Então, o que ele normalmente ele pede para fazer é segurar, e aí tem a pressão governamental, sim, para segurar muitas vezes o preço do combustível, para repassar só depois, não deixar Uhum. de repassar, porque se o dólar for aumentando e eu não repasse isso para o preço, o custo de produção vai aumentando, então a lucratividade da Va- Petrobras vai diminuindo. Vai diminuir. Né? Então, se ele não repassa isso para o preço agora, ele depois vai ter que repassar de uma vez só. O governo muitas vezes ele segura para que exatamente as famílias tenham uma qualidade de vida melhor, Tá para que certo. elas possam ter um impacto menor, por exemplo, no transporte, para que o combustível, como o gás de cozinha, por exemplo, fique mais barato também. Sim. Então, muitas vezes ele segura por um tempo para depois soltar para que vamos dizer assim, nesse momento, enquanto outros fatores estão impactando a inflação, para que isso não pese tanto nesse momento, para que isso fique mais diluído. Tá certo. O combustível, ele afeta, o custo do combustível, ele afeta muitíssimo o orçamento familiar. Mesmo quem não está gastando com transporte próprio, ele de alguma forma vai ter que se transportar e vai ter custo. Poucas pessoas compreendem por que acontecem situações, você já abordou um pouco agora aí, a questão do dólar, por que o combustível cai no mercado, o petróleo cai no mercado internacional, o preço do petróleo. Quem está aqui está pensando assim, não, a gasolina, o gás, o óleo diesel, vem tudo desse petróleo, que baixou o preço lá. O que ele está esperando? Que ele vai chegar na bomba para abastecer o seu carro, ou até mesmo o táxi que ele pega, Uber ou ônibus, vai baixar o preço. E não acontece isso. Tem jeito de esclarecer um pouquinho mais isso? Bem, então, primeiro a gente tem que lembrar, como a gente falou, que o dólar está atrelado ao desempenho da própria economia brasileira. Sim. Então, se o país, por exemplo, ele está demonstrando que ele é um país bastante sério, no sentido de que ele assume os compromissos e cumpre, isso se reflete sobre a cotação do dólar. Por outro lado, o próprio desempenho, que a gente fala econômico do país, que é medido pelo PIB, se esse PIB então aumenta, significa dizer que o próprio país está tendo um desempenho melhor.
Então, isso se reflete positivamente no dólar. Mas qual a questão? Se, por um lado, esses dois indicadores que eu falei, por exemplo, o PIB está em queda e, ao mesmo tempo, né, não está se tendo uma credibilidade muito grande, uma segurança muito grande de que o país vai realizar todos os compromissos que ele assumiu, isso pode fazer com que aconteça o contrário, com que, Sim, na verdade, a nossa moeda perca valor. E aí, mesmo que o combustível lá fora esteja caindo de preço, quando eu vou comprar, se a minha moeda vale menos, eu acabo pagando caro. pagando mais. Então, quer dizer, pode Entendi. ter caído de preço em relação ao que está lá fora no dólar, mas relativamente ele ainda vai sair caro para mim. E sem contar aquela questão que eu falei, porque muitas vezes, quando lá cai, como eu ainda não repassei aquela variação do dólar, porque eu segurei por um tempo, eu Sim, não vou trazer agora para o preço exatamente para poder compensar aquela perda que eu tive lá atrás. sim, sim, sim. Então, às vezes, a expectativa nossa de quanto consumidores, de fato, é essa. Poxa, vai ficar mais barato. Uhum, Mas na prática não fica para mim por conta dessa questão. E tá certo. infelizmente, que aquilo que você falou e é verdade, o preço do combustível, ele é salgado para a gente, Muito, porque ele afeta muitas esferas. muitas. Mesmo que eu não usasse carro, mesmo que eu não usasse moto, mesmo que eu não estivesse usando nem transporte público, eu estivesse indo de bicicleta, ele estaria afetando a minha vida? Sim, Sim, porque qualquer coisa que eu vou comprar, ele na verdade entrou num componente lá que é o frete, que é o certo. transporte do alimento que chegou para mim. Então, quer dizer, ele de alguma forma ele está diluído nos outros fatores também. Tá certo. Creio que está bem explicado aí a interferência do combustível, vamos dizer, eh, no orçamento familiar, afetado pela inflação. Mas, professora, tem um outro fator que se ouve bastante a respeito de controle inflacionário, e algumas pessoas entendem de uma forma, outras de outra, outros acham que eh, os juros altos ajudam a controlar a inflação, outros pensam, não, o juro alto vai aumentar a inflação para mim. A senhora podia dar uma explicação sobre isso? Então, são aspectos diferentes, né, em relação a isso. Bom, existe mais de uma forma da gente, vamos dizer assim, do governo lidar com a inflação. Aí parte de uma interpretação mesmo. Então, por exemplo, quando eu entendo que a causa da inflação está sendo um consumo muito maior do que a oferta do produto, normalmente o governo vai usar a taxa de juros como um mecanismo para controlar a inflação. Por quê? Ele entende que se ele aumentar a taxa de juros, as pessoas vão comprar menos, Menos. porque vão fazer menos crediário. Sim, E aí, claro, comprando menos, se o problema era que tinha excesso de compra para o que estava sendo ofertado, eu aumentando então a taxa de juros, eu freio o consumo, daí a tendência a normalizar. Mas realmente ele gera um outro problema. Qual é? Se por um lado ele parece ser bom porque ele vai frear o consumo, por outro lado, para aquele que está oferecendo o produto, ele vira e fala: Ué, mas se agora a taxa de juros está mais cara, eu não vou contratar mais crediário. E o é, crediário de quem é o sim, dono da empresa é o crediário para montar um novo galpão, o crediário para comprar sim, uma nova máquina, que é sim. aquilo que vai resultar no aumento da produção lá para frente. Então, quando eu subo a taxa de juros para conter o consumo que está acontecendo agora, eu gero um outro problema de longo prazo, que é qual? Aquele investidor, que é o dono do negócio, que ele não vai aumentar a produção e também não vai aumentar o emprego. Sim, acaba desestimulando a produção, Exatamente. que por consequência, menor emprego, né? Quer dizer, então, ele tem que fazer tudo muito bem medido para ele poder não desestimular mais do que deveria. Tá E certo. ele usar até alguns instrumentos como o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para incentivar alguns tipos de investimento, dando uma condição, por exemplo, de uma taxa de juros subsidiada, de Uhum, um tempo de carência maior para poder, para quem quiser pegar investimentos, uhum. fazer investimentos com financiamento, né, com máquinas, alguma coisa que ele esteja dando enquanto garantia. Tá certo. Professora, tem uma palavra, uma expressão muito usada pela imprensa, de um modo geral, até mesmo alguns membros do governo,
que é sobre uma taxa e eles falam um nome, taxa Selic. O que é isso na prática, professora? Então, a taxa Selic, a gente fala que é a taxa básica da economia. Então, quando é que, na verdade, por que se usa muito a Selic? Porque ela é referência para todas as operações. Você Sim, imagina que o próprio Banco Central, ele tem, por exemplo, que emprestar algum dinheiro para os bancos, ou mesmo que os bancos eles tivessem, na verdade, porque depois que eles tomam essa taxa, até eles podem fazer operação entre eles. A taxa Selic é essa taxa de juros básica que o Banco Central ele vai determinar para essas operações dele para com os outros bancos. E por que o Banco Central quer dizer empresta? Por que o Banco Central, então, não dá o dinheiro para os bancos? Exatamente porque cada um tem um ativo, né, que é uma quantidade de riqueza, em que ele pode emprestar e pode, entre aspas, se endividar. Ele faz essa cobrança exatamente para poder controlar esse tipo de operação. Se ele não tivesse controle, a gente poderia viver o próprio caos e acontecer uma crise como já aconteceu em 2008, lá no uhum, sistema, por exemplo, americano. Então, esse é o próprio instrumento que ele tem, vamos dizer assim, para controlar a economia. Então, essa é a taxa de juros básica e fundamental. Mas sobre essa, claro, que quando eu vou pegar o dinheiro pois emprestado, é. não é cobrado só Selic. Eu tenho outras coisas, na verdade. Eu tenho o risco da Adriana, se ela paga bem ou se ela não paga. Sim, Então, existe nisso. E existe o próprio, vamos dizer assim, custo da operação do banco. O Santander vai ter um, o Itaú vai ter outro, o Banco do Brasil vai ter outro. Porque vai depender de quantidade de pessoas que estão envolvidas na operação, caneta, papel, sistema. Então, quer dizer, o custo da operação deles, o custo do risco da pessoa também e a própria taxa de juros básica. Ou seja, já deu para perceber que quanto mais risco eu tomar, mais caro vai ficar essa taxa de juros para mim. entendi. Então, Agora, realmente o público, o consumidor, as pessoas, têm muita dificuldade de compreender, porque o governo fala assim: a taxa de juros está 10% ao mês, a taxa Selic. Aí a pessoa vai fazer uma compra a prazo, aí está 30, enfim, é muito difícil isso. Então, o que a senhora acabou de explicar é exatamente isso. Em cima daquela taxa da operação entre os bancos, existe um custo operacional, existe um custo do risco que está incluído aí, e, por que não? O ganho de quem está fazendo a operação também, né? E aí, nisso tudo, quem paga é um só, né, professora? então, quem vai pagar, quem vai tomar o crédito? Quem vai É pegar ele mesmo. emprestado? É ele mesmo que vai pagar. Infelizmente, vai ficar caro. Daí que a dica que a gente tem é o seguinte: primeiro, será que você de fato precisa dispor desse bem nesse momento? Sim, muito Então, bom a isso. ótica que a gente faz é sempre daquela: será que não é melhor você fazer uma economia de uma determinada quantia de dinheiro e você colocando aquela sua caixinha, aquela sua poupança, Sim, colocando ali o dinheiro cada vez um pouquinho mais para você, daqui, por exemplo, a 10 meses você dispor do bem? Porque se esperar um pouco você mais, né? isso, se você quiser ir lá comprar agora, e você for imediatista, porque eu quero agora, eu preciso, você vai sempre pagar mais caro, porque você vai estar pagando tudo isso que a gente falou. Agora, se você já consegue acumular o seu capital, quer dizer, você já não vai ter esse risco mais e você consegue negociar melhor, porque aquela pessoa, na hora que você for comprar o bem, ele já não vai ter o risco embutido. E você fala: "Não, mas eu tô com dinheiro aqui, ó. Eu quero te pagar. Então tá Sim, aqui. Qual o desconto que você pode me dar? pronto. Porque tá aqui". Então quer dizer, você tem um poder de barganha melhor. Maior. Exatamente por isso, né, porque você está dispondo desse dinheiro e o risco é nenhum. Tá certo. Professora, vamos, vamos falar da questão do consumo do lar. Supermercado, padaria, açougue, feira. Nem sempre é a inflação que é responsável pelo aumento do preço. Até
tem situações que, às vezes, a inflação aumentou, mas o preço caiu. Como é que isso acontece? Como é que o consumidor, a pessoa que faz a compra no supermercado ou na padaria, como é que ele deve administrar o seu lar, a sua economia, o seu orçamento em relação a isso? Olhando a inflação, olhando o preço, enfim, esse equilíbrio das contas. Então, vale a pena falar que muitas vezes eu olho o indicador de inflação e realmente falo, essa não foi a inflação que aconteceu para mim, porque eu fui comprar meus produtos, estavam mais caros do que isso. Sim. Então, a gente tem que levar em consideração que aquele indicador de inflação ali, ele levou em conta uma pesquisa que definiu como se fosse um perfil desse consumidor que está ali. Então, por exemplo, se a gente pega o indicador mais comum, que é o PCA, ele levou em consideração as pessoas que ganham de 1 até 40 salários mínimos. Quer dizer, e principalmente nas capitais do país. Então, por exemplo, Vila Velha eu não estou exatamente na capital, apesar Sim. de estar na Tá Grande muito próximo, Vitória. isso. Exatamente. Mas aí, quer dizer, existem produtos que, nesse caso, vão ter um peso diferente em relação àqueles que foram considerados ali. Por isso que muitas vezes eu olho para mim, a inflação da Adriana não vai ser igual àquela inflação que está ali. Agora, de qualquer forma, o que a gente tem que fazer? Então, as dicas são: faz a sua lista de compras. Isso é Sim. fundamental você ter. E você vai Antes de ir lá acompanhar comprar. Você sempre já... antes. Você tem que ter a sua lista de consumo daquilo que você precisa mesmo, que aquilo é aquilo que você precisa gastar. Você tem que ter o controle das despesas realmente por mês. E a lista de compras, ela é fundamental. Se você vai, e é bom, aquela outra dica que é fundamental também é pechinchar, é pesquisar e pechinchar. Isso é obrigação da gente. Então, você já sabe o que você vai precisar consumir naquele mês, você já sai acompanhando os preços e pechincha. Uma dica que é importante aí pela questão da sustentabilidade. Ah, então vou comprar tudo de uma vez. Isso é a cultura que a gente tinha, de fato, na época a inflação era 88% ao mês. Sim. Agora não. Agora a gente pode comprar mais vezes. Por que é importante eu comprar mais vezes? Porque tem dias que determinado produto está em promoção em determinado supermercado. Então, Sim. por exemplo, eu vou na quarta-feira, o supermercado tal é verdura, na quinta-feira é carne. Então, Sim. vale a pena eu buscar exatamente essas promoções e fazer compra em períodos diferentes. Assim também eu compro menos quantidade e vai estar evitando estragar na geladeira. Porque se eu também compro muita quantidade ao mesmo tempo, eu não vou dar conta de olhar tudo que está estragando e muita coisa que eu tiver gasto eu vou estar jogando no lixo. Quer dizer, eu não estou sendo nem sustentável economicamente, nem ambientalmente falando também. Então é importante eu ter essa consciência também comprando menos vezes. Mas como eu disse, se você tendo uma lista de compras, você já faz o planejamento da semana e já vai comprando as quantidades nos dias alternativos. E Certo. sempre verificando o preço, mas pechinchando sim. É bom você fazer a sua conta da lista de compras e passar, se você puder ter controle disso, porque você vai começar a ter uma ideia da sua inflação pessoal também. Tá certo. Muito bem, muito bom. É, claro que as pessoas, na verdade, primeiro querem atender a sua necessidade, né? E algumas até colocam o desejo na frente da necessidade. Nem deveria fazer isso, né? Mas, professora, vamos a uma pergunta assim bem prática. Vou comprar frutas, verduras, hortaliças. Supermercado ou feira? Então, a feira, sobretudo, se você vai buscando mais no final do dia, você vai conseguir promoções melhores. E aí tem que lembrar uma coisa: se eu vou comprar fruta e verdura, eu olho a estação. Então, é claro que tem verdura que eu não vou ter o tempo inteiro. Ah, pois é. Então, eu tenho que Mas olhar, eu quero aquela verdura, vai pagar por isso. vou pagar por isso, vou pagar mais caro. Então, o Tá que é certo. melhor? Eu ser criativo e usar aquilo que tem oferta, que está na estação daquele momento. E aí sim, eu vou estar aproveitando melhor, até do ponto de vista nutricional. Eu vou estar Também. tendo um aproveitamento mais variado, eu vou estar tendo uma dieta mais variada. E vamos combinar, né? Em todos os sentidos você sai ganhando, porque você ganha em diversidade de sabores, você ganha em diversidade de texturas, né? E, Uhum. sobretudo, você ganha no seu orçamento. Ah, tá muito certo. Muito bem, as famílias, algumas famílias têm necessidades diversas. Em casos, alguns casos em que não tem ninguém para fazer a comida.
em casa, naquele dia, e todos precisam se alimentar. Eu pergunto, melhor ir para o restaurante? Melhor fazer a comida e congelar? Melhor pagar uma pessoa para fazer? O que seria mais viável sob o ponto de vista inflacionário do orçamento familiar? Então, realmente, você fazer a comida em casa é o mais É barato. sempre melhor, né? É sempre o melhor e mais em conta. E também eu acho que tem outras questões, porque, por exemplo, quando você está fazendo a comida em casa, você tem o seu próprio hábito alimentar e você pode dispor também de algumas coisas que vão te dar mais qualidade de vida mesmo, em termos de saúde. Então, por exemplo, se você está almoçando fora, você não vai ter o controle de como aquela verdura foi lavada. Isso, Você isso. está exposto, por exemplo, a algumas doenças. Na sua casa, não. Você pode chegar, a gente faz o quê? A gente já chega em casa, você já lava, já coloca de molho um pouquinho lá com bicarbonato, depois você tira aquela água, já coloca lá um pouco na água clorada. Você já tem a certeza que isso, na verdade, já matou tudo que, na verdade, não faz bem para você. Aí você deixa secar, você vai guardar. E a verdura é uma coisa fácil de você fazer na hora de você se alimentar. O que demanda mais tempo e que normalmente até um item mais caro quando está lá fora são as carnes. Então o que Carnes. que você faz? Você já planeja já o seu almoço, pega no fim de semana, cozinha já carnes variadas. A carne vermelha normalmente ela é mais cara do que a carne branca, do que a carne, por exemplo, do frango. Então você pode planejar comer um dia por semana, por exemplo, peixe, depois você come dois, por exemplo, você pode estar comendo, nesse caso, a carne de frango, você deixa a Vai carne variando. vermelha para menos vezes, quer dizer, você faz isso variado, Sim. mas isso é que é o mais difícil, você já faz o congelo. Feijão que demora, você já faz o congelo. O resto é rapidinho. Então você fica muito mais fácil para você chegar em casa, em 15 minutos você faz um arroz. Então, se você já tem o feijão, já tem a carne cozida, você sai de manhã, não precisa nem usar o micro-ondas se você fizer isso. Você já deixa descongelando ali. E aí, a hora que chegou na hora do almoço, quer dizer, Já você está já pronto. monta o resto e você corta ali um tomate, corta uma verdura e você já compõe um prato que está super saudável, bem diversificado, bastante colorido, quer dizer que já está pronto ali para Duplo você. ganho na saúde e nas finanças, né? Exatamente. Então, Pois sempre é bem, melhor em casa. pois bem. É, a inflação, eu já vi pessoas enriquecerem no período da inflação, eu já vi muitas pessoas também a perderem tudo. O que alguém poderia fazer para tirar um ganho da inflação? Existe a inflação, mas dentro da minha economia familiar, do meu orçamento familiar, eu posso tirar um ganho disso? Existe uma forma de se fazer? Existe. Existem as aplicações financeiras que estão aí Olha, para isso. Agora, vamos lá, aquela máxima, né? Então, primeiro eu organizo o meu orçamento familiar. uhum, Então, de fato, eu faço a lista para controlar, evito ao máximo sair dela para que eu tenha uma sobra. Essa sobra que eu tenho, eu posso investir. O Tesouro Direto, por exemplo, é uma ótima opção. Ele sempre é uma opção sólida, quer dizer, é um risco muito baixo e que eu tenho ali. Quem quiser também estar no sistema bancário, tem, por exemplo, os CDBs, né, que também estão aí para isso. Para quem é um pouquinho mais arrojado, também tem, né, um mercado de ações. E que aí, ações. nesse caso, né, mais aquela história, eu não posso nem ser imediatista nesse Sim, mercado, eu tenho que fazer investimento de longo prazo, não posso ser aquela pessoa afobada do tipo, caiu, eu vou tirar. Eu tenho que sim. ter, a gente brinca que tem que ter estômago, né? Você tem que Suportar, fazer suportar. exatamente para você suportar, sabendo que possivelmente você só vai conseguir o retorno em um prazo mais longo. Porque você pode cair num primeiro momento, mas a longo prazo ele consegue recuperar. Muito bem. Professora, como uma estudante, que é professor, está sempre estudando, né, de economia, como uma professora universitária, como uma dona de casa, como uma mamãe, que conselho você daria para as novas donas de casas que estão surgindo agora, para que ela tenha um orçamento familiar bem planejado? A dica que eu dou é realmente fazer lista de compras, pensar sempre antes de comprar, mas refletir se de fato você precisa daquilo ou se você não pode Fundamental. deixar, entendeu, para mais tarde para consumir. Isso tudo a gente consegue fazer com planejamento. É claro que
Não estou dizendo que a pessoa não vai tirar, por exemplo, um fim de semana com a família para ir, entendeu? Para tomar um sorvete, fazer um lanche. Sem Mas dúvida. até isso, quando a gente coloca no papel e a gente planeja, fica muito mais fácil de fazer. E outra dica é sempre também estar planejando isso com a própria família, colocando ela para participar, os filhos para Sim, saberem, na verdade, o que está acontecendo, porque isso é uma educação educação. financeira que vai estar sendo feita em casa. Dentro do próprio lar. Exatamente. Ela fazendo assim, ela já está educando os filhos para ter uma condição financeira mais saudável para frente. E não só isso, a família fica mais unida, porque a gente passa a Ótimo, decidir em conjunto, na verdade, todos os projetos que a gente vai fazer para frente. que ótimo. Professora, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui na TV Manaim e nesse programa Orçamento Familiar, em que nós esperamos sempre contribuir com alguma família, de alguma forma, para o seu bem-estar. Agradecemos muito ter dado esse tempo seu para estar aqui conosco, esses ensinos preciosos. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui à TV Manaim. Eu que agradeço, João, a oportunidade de estar aqui com você e com todo mundo que estiver ouvindo também em casa. Muito obrigada. Pronto, chegamos ao final de mais um programa Orçamento Familiar. Esperamos ter contribuído com você de alguma forma. Você pode nos acompanhar na TV Manaim, pode nos acompanhar no YouTube, você também pode nos ver na Sky Livre, no canal 85. Se você gostou do programa, dá o seu like, comente, compartilhe. E se você tem alguma dúvida, pode colocar sua dúvida no seu comentário. Assim nós nos despedimos de você, esperando que você esteja muito bem, com a sua família e que tudo possa ainda melhorar. Até o nosso próximo programa.